Olha, o que o contexto histórico e econômico influenciou para o aparecimento da nossa radiologia? Primeiro que a segunda metade do século, o século como um todo, né? A Inglaterra entrou no século XIX com a locomotiva, com a máquina a vapor, com as máquinas de tecelagem. Essas máquinas de tecelagem praticamente artesanais, mas já eram mecanismos de aumento de produção, e esses excedentes iam sendo vendidos nas suas colônias, e assim, junto com o saque de navios piratas e de outras nações, que a própria Marinha e Realeza Britânica incentivava para eles saquearem, a Inglaterra foi acumulando riqueza e reinvestindo na sua produção industrial e nas pesquisas na própria Revolução Industrial. De modo que, de 1850 para 1900, já eram conhecidos, por exemplo, baterias elétricas, né, que deram origem às pilhas depois. O motor elétrico ele começou aí por volta de 1860. O, tem um equipamento doméstico que foi o primeiro que apareceu, elétrico, que foi o aspirador de pó, lá das donas de casa. Foi feito praticamente para atender uma reclamação das donas de casas britânicas, por conta da fuligem do carvão, que a Revolução Industrial queimava tanto carvão mineral que as casas eram invadidas pelo pó da fuligem. E o primeiro foi exatamente o aspirador doméstico, né? E de lá para cá, as coisas foram evoluindo, que hoje praticamente não precisa mais nem dona de casa, né? Porque ela já não se acha assim, é uma pessoa como outra qualquer que trabalha e tem suas atividades. Não podemos deixar de esquecer, de falar, que também em alguns centros econômicos e políticos da Europa, principalmente Londres, Paris, na Alemanha, Holanda, Bélgica, Itália, quase todos os grandes países da Europa, que alguns nem eram ainda grandes países como são agora, eles foram investindo muito no estudo, porque ficou claro que as economias, os países que deram exemplo do investimento em universidades, faculdades e centros de pesquisas, escolas técnicas de pesquisa, escola politécnica de pesquisa, esses países despontavam no conhecimento das ciências e tecnologias, que acabou se transformando num novo símbolo de poder, ou seja, quem sabe mais pode mais, principalmente porque o cara, se ele sabia mais cientificamente, ele sabia mais também tecnologicamente, porque aplicava as ciências na prática, e sabia, por exemplo, fabricar armas mais poderosas, fabricar embarcações mais poderosas, fabricar transporte, tudo mais. Então, aquilo virou um símbolo de um poder que virou uma corrida também. Uma corrida que até hoje não parou. Tá? Até hoje, a ciência, a tecnologia, oriunda do conhecimento, da pesquisa, ela se transformou, digamos assim, num grande baluarte de todos os países, principalmente daqueles que lograram sucesso e que logram sucesso até hoje. Então, a corrente elétrica, que não era conhecida ainda, a não ser a corrente contínua das baterias, dos motores elétricos e tal, as pilhas, ela era pesquisada porque as pessoas, os cientistas, não conseguiam identificar a natureza daquela radiação, que nem eles sabiam que era ainda um tipo de radiação, só depois que foram classificadas e tal. Mas existiam centros de pesquisa, esses centros de pesquisa faziam muitos testes e iam evoluindo devagar, até que, em alguns laboratórios, um cientista, um químico inglês chamado William Crookes, ele criou umas ampolas parecidas com uma lâmpada incandescente, né? Um vaso fechado, uma ampola é um vaso fechado.
essa ampola, chamada ampola de Crookes, ela se transformou no grande palco de pesquisa, principalmente na área química e física. Era um momento que não existia ainda a física, como a gente concebe hoje. De um modo geral, era a química. E diante dos laboratórios de pesquisa que envolviam química, eles foram, como trabalhavam pesquisando, por exemplo, a corrente elétrica, que deu origem também à radiação catódica, a mesma radiação catódica que deu origem aos raios-x, que ainda existe nas nossas ampolas atuais. Essas ampolas foram sendo aperfeiçoadas e, digamos assim, distribuídas nos laboratórios do mundo inteiro também, não era só na Europa, não, nos Estados Unidos também, no Japão também, em vários países. Inclusive aqui no Brasil, Argentina, existiam essas ampolas nos laboratórios de faculdades, basicamente para mostrar, né? Para mostrar como é que andavam as tecnologias e as experiências de época. Então, existiam a junção da pesquisa. A pesquisa, quando juntou a corrente elétrica conhecida com a ampola de Crookes, e a capacidade de desenvolver o vácuo, produzir vácuo dentro da ampola de Crookes, ela, digamos assim, ocasionou o aparecimento de um novo fenômeno interno, que era uma luminosidade que eles não sabiam explicar, esverdeadas, azuladas, alaranjadas, durante a pesquisa, quando eles colocavam gases no interior, e que depois veio ser identificado como radiação catódica. Isso aí a gente vai ver, por exemplo, mais a miúde, né? Vou mostrar a seguir. Só que aparece a ideia da corrente elétrica alternada, e as pesquisas continuam com as duas situações. E durante essas pesquisas, vários centros de pesquisa e pesquisadores eles já anotavam, por exemplo, eles já denunciavam que estava acontecendo um fenômeno estranho fora da ampola. O que estava acontecendo dentro da ampola, praticamente todos os centros de pesquisa já haviam descoberto que era aquela luminosidade, né? Luminosidade que eles começaram a chamar de radiação catódica, mas que eles falavam de algum fenômeno invisível que eles não conseguiam identificar, que acontecia fora da ampola. Por exemplo, era muito comum nos laboratórios eles contarem com uma placa que eles chamavam de placa luminosa, que na verdade é a origem do nosso ecrã, o ecrã que põe dentro do chassi, tá? Essa placa luminosa, quando ela era submetida ao sol, eles faziam pesquisa, se colocava no sol, depois de um tempo ia para um quarto escuro e aquela placa ficava luminosa, né? Luminescente lá, até apagar aquela luminescência. Então, eles não tinham a menor ideia de que aquilo um dia viria a ser basicamente o nosso ecrã fluorescente dentro dos chassis. Isso veio depois, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Através de experiências também. Ocorre que ninguém conseguia sair da ampola para pesquisar o que estava acontecendo, aquele fenômeno diferente que fazia aquela placa brilhar quando eles faziam a experiência com a ampola de Crookes. Ora, a placa ficava distante da ampola e, mesmo assim, ela brilhava. Mas quem teve esse mérito foi o Röntgen, William Conrad Röntgen, tá? Vocês vão ver várias pronúncias diferentes para falar esse nome, tá bom? O que ocorre? A nossa gramática, né, ela determina o seguinte: olha, você não tem que traduzir nome próprio, nome de cidade, de país, nome de pessoas, não é traduzível, não é isso que a gente aprende lá com a titia? Pois é, então a gente tenta pronunciar de acordo com o vernáculo local original. E pelo menos o que eles falam, de modo geral, eu treinei muito, eu estou treinando há 40 anos para repetir esse nome, tá bom?
Mas, por exemplo, no russo, você ouve o cara falar runt, você ouve o cara falar Reut, de acordo com o dialeto de cada país. Por exemplo, eu vou pegar o nome do Alain Delon. Alain Delon. Por que Alain Delon? Porque a pronúncia em francês é Alain Delon, correto? Mas se você pedir um argentino para falar Alain Delon, ele vai falar Alain Delon, tá certo? Tudo bem? E a gente tem que compreender isso. Portanto, em alguns documentários, em alguns materiais de vídeo, etc., que vocês ouvirem falar nome parecido, eles vão falar o Rent, o Runte, o Ronte, o Reut, tá bom? É a mesma pessoa. Inclusive, um documentário sobre Chernobyl, que aparece lá um jornalista, o primeiro jornalista que documentou de helicóptero, né, o acidente, ele fala, porque ele era russo, né, já morreu, mas ele fala Reut, me parece que é Reut, assim. Tá bem. E esse Röntgen, o nosso Röntgen, o nosso Conradinho, nosso William, é isso? É, ele foi o camarada que teve o mérito de observar o que estava acontecendo fora da ampola e acabou descobrindo que tinha uma radiação invisível entre a ampola, durante os testes, entre a ampola e aquela placa luminosa. Foi quando ele viu a imagem da mão dele, né, e alguns vultos de imagem na placa luminosa, já eram imagens radiográficas, tá bem? As primeiras imagens radiográficas foram quase que casuais, porque a placa ficava luminosa e na medida em que ele colocava alguns objetos entre ela e a ampola, aparecia mais do que a sombra, porque não se tratava de luz, apareciam imagens fluoroscópicas. Hoje a gente sabe que é a base da fluoroscopia, imagem fluoroscópica. Bem, mas na época, imagina a cabeça dos caras, não existia internet para copiar colar, né? Não existia Google para você colocar o nome e te aparecer, para você falar o nome e ele te dá uma resposta. Não tinha nada disso. Então a gente tem que tirar muito, assim, muitas vezes o chapéu para aquelas gerações, e, inclusive porque se sacrificaram, tá bom? Sacrificaram suas saúdes, suas vidas. Dificilmente tem um cientista que usou a inteligência e os recursos dele para produzir coisas para a maldade, para produzir coisa errada. Todos eles tinham uma coisa natural, um negócio muito bonito, né? Que ele não queria ganhar dinheiro. Tanto que o Röntgen não patenteou a descoberta dele, a Madame Curie não patenteou a descoberta, Olha esse passarinho cantando aqui junto. nem o Pierre Curie, ou seja, não era dinheiro que estava, era o amor pela ciência e pela melhoria das condições de vida humana, do meio ambiente de um modo geral, que depois viria influenciar gradativamente, até hoje está influenciando, né? Então, assim, o Röntgen, então, deu o nome daquela radiação. Olha, tem uma radiação aqui, não pode ser a radiação catódica. A radiação catódica a gente vê lá pelo movimento dos gases dentro da ampola. Aqui é invisível, então eu vou botar o nome de X, que significa invisível. Colocou o nome de raio-x. Ele, então, descreveu aquilo com tanto detalhe e passou a ser uma coisa tão simples hoje, na visão de hoje, por exemplo, mas ele descreveu com tanto detalhe que poucos meses depois o mundo inteiro já estava tentando reproduzir com as ampolas que existiam, que eles compravam, né? E onde existia a bateria elétrica, o mundo inteiro estava repetindo aquelas experiências e produzindo raio-x, inclusive aqui na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, que é a atual UFRJ. Era ali na Praia Vermelha. No Chile, no México, em tudo que é lugar. Tá? Argentina, Uruguai, eles passaram a produzir, claro que produzindo como forma de experiência, era produzida nos laboratórios. A coisa começou assim. Só que lá na Europa e nos Estados Unidos, né, a Inglaterra capitalista,
os americanos muito mais capitalistas, os caras já pensavam no invento, esses sim, pensavam numa invenção para ganhar dinheiro. Claro, vamos melhorar as condições de vida, vamos, mas eu quero ganhar dinheiro para isso. E ficou para trás aquela geração abnegada que não queria patentear nada. Tanto que o Thomas Edison, americano, ele acompanhando o desenvolvimento dos raios-x, ele aperfeiçoou a ampola de Crookes e produziu a lâmpada elétrica e ganha dinheiro até hoje, tá bom? Pobre coitada, a família dele é perturbada com os rendimentos, tá certo? Da General Electric, que é a empresa que ele criou na época, está aí até hoje. Então, assim, ele criou a lâmpada elétrica e, não satisfeito, ele aperfeiçoou a lâmpada elétrica em cima da, da tecnologia, dos conhecimentos da radiologia, que os laboratórios desenvolveram, os pesquisadores desenvolveram até então. E mais ainda, ele, quando pegou as primeiras ampolas de raio-x, ele começou a aperfeiçoar. Ele é um cara inteligente, ele era capaz também, né? A gente não pode também criticar o cara por ele ser empresário, é capitalista, empresário, e não fazia nada ilegal, pelo menos a princípio, né? E a gente tem que respeitar. Tanto que ele trouxe benefícios para a humanidade. Ele aperfeiçoou uns equipamentos e tecnologias que poderiam ter demorado muito, ou talvez nem terem chegado ao ponto que chegaram se ele não tivesse ajudado também, claro, ganhando dinheiro, evidente. Muito bem. Aí o Röntgen, logo que ele percebeu que aquelas imagens de objeto apareciam na tela luminescente, ele começou a observar, colocar objeto, colocava um parafuso, colocava uma chave, colocava. Aí foi mudando. Quando, de repente, ele, com muito medo, ele devia ficar com medo, porque ele não sabia do que se tratava direito, a ponta dos dedos dele começaram a aparecer, ele não sentiu calor, nem dor, nem nada, aí começou a botar a mão, começou a fazer gesto, e viu que os ossos apareciam, a imagem dos ossos, e aí ele se encorajou, descreveu aquilo, chamou a sua esposa, a senhora Berta, e preparou uma chapa, porque a fotografia andava junto também, né? A fotografia caminhava junto. Foi graças à fotografia, ao retrato da época, em preto e branco, né? Que nós obtivemos, que eles obtiveram as primeiras imagens radiográficas. Ele pegou uma chapa fotográfica e posicionou a mão da esposa e fez a primeira radiografia, né, intencional, né? Que o mundo conhece, tá bom? A gente já tem logo que fazer uma diferença aqui. Olha, a imagem da mão da senhora Berta, a imagem radiográfica da mão da senhora Berta, não corresponde às primeiras imagens produzidas pelos raios-x, tá bem? Isso é uma coisa. As primeiras imagens produzidas pelo raio-x foram imagens de objetos nas chapas fotográficas que ficavam nas gavetas embaixo das mesas que eles faziam experiências. E as primeiras imagens humanas foi da própria mão dele ao fazer os testes com os objetos. Só que não foram documentadas, tá certo? A imagem da mão dele durante a experiência com a placa luminosa não foram documentadas, só foram descritas por eles, tá bom? Foram documentadas porque ele descreveu aqui. Muito bem. Então, logo, logo, ele se apresentou na família real, no Palácio do Imperador, fez demonstração, muitos críticos, mas muitos aplaudiram e tal. Aquela coisa começou a tomar vulto no mundo inteiro, inclusive. Começaram vários centros de pesquisa a aperfeiçoar, e ele, então, fez a sua apresentação, na Universidade de Wurzburgo, onde ele trabalhava, e ficou, então, marcado na história como o início oficial do lançamento daquele invento, tá bem?
Ele, apesar de ter tido possibilidade de fazer digamos assim, de, de ter registrado aquilo, a patente daquilo, para ter direito autoral, ele não fez, tá? Ele doou a ciência, ou seja, ele destinou a ciência mundial, ele não estabeleceu, só a ciência da Alemanha vai ter direito. Não, 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 não. Isso aqui é para a ciência de modo geral. É minha contribuição para a ciência, eu não quero ganhar vantagem, dinheiro. Era uma pessoa tímida, uma pessoa introspecta, e, portanto, era um judeu, o primeiro, talvez o primeiro judeu que não gostava de ganhar dinheiro, tá certo? Mas que doou para a humanidade esse invento, assim como a Madame Curie também não patenteou os elementos radioativos e doou para a ciência. Isso explica por que o mundo inteiro, laboratórios do mundo inteiro, principalmente os mais avançados, países mais avançados, começaram a desenvolver a radiologia, a radiografia, né, de dentista e também depois as outras partes do corpo humano, e daí para formarem, fundarem as primeiras fábricas de equipamento de raio-x foi um passo, tá? É por isso que existe uma quantidade enorme de países que fabricam equipamentos de raio-x, porque ele não patenteou, ele deixou livre. Muito que bem. Então, 8 de novembro de 1895 foi o dia que ele descobriu os raios-x, essas imagens, e fez a radiografia da mão da esposa. Não, descobriu a imagem. Logo em dezembro, mês seguinte, ele fez a radiografia da esposa e logo em janeiro ele fez a exposição no Palácio do Imperador e depois na academia e o mundo tomou conta da radiologia. Outros personagens, como o próprio Thomas Edison, digamos assim, roubou a cena, tá? E levou em frente e ele, então, continuou com a sua vida, ele não tinha filho, era só ele e a esposa dele, então, morreu pobre, esquecido, né? E achando que o invento dele representava muito pouco para o benefício da humanidade, né? Ou seja, até nessa hora ele era modesto. Muito bem. Esses equipamentos ganhou o mundo. Alguns países que não produziam importavam, inclusive o Brasil importou o primeiro equipamento aqui, que foi para a cidade de Formiga, aqui na zona da Mata Mineira. Não foi para São Paulo, não foi para o Rio, não foi para Recife, não foi para Salvador. Foi para a cidadezinha de Formiga, que tinha lá um barão do café que tinha dinheiro e importou. E mandou chegar lá, não tinha nem estrada, foi em carro de boi, tá? Da Praça Mauá, carro de boi. As baterias eram enormes e não tinha como recarregar quando elas descarregavam, parava tudo, se não tivesse uma subexcelente já, parava tudo, manda por navio para a Europa para recarregar ou trocar, tá certo? Então as dificuldades eram enormes. Essas primeiras exposições, por exemplo, era muito comum os pesquisadores contarem com assistentes, auxiliares, né? Assistentes. E esses assistentes faziam muito o papel de cobaia. Colocava as mãos lá, os pés, as mãos, principalmente as mãos e os braços, para fazer radiografia de experiência. Muitos morreram com uma situação muito difícil, muito penosa, né? Com gangrena, hum, com lesões assim sérias, como vocês vão ver no decorrer da nossa disciplina. Tá legal? Muito bem. Esse era o cenário. Agora, o cenário político é o seguinte: até 1870, na Alemanha, mais de 300 nações se uniram para fundar a Alemanha que é agora, em 1870. Então, a Alemanha rapidamente já tinha umas áreas desenvolvidas, já sendo industrializadas, é, e aí ela rapidamente começou a brigar pelo comércio internacional, o que mais tarde, uns 30 anos depois, veio a ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Tá bom? A Itália aconteceu a mesma coisa na década de 1850. E também ela, depois de
Itália junta, unificada, virou potência igual à Alemanha, e já existia uma certa área desenvolvida ou industrializada, e ela, então, rapidamente avançou sua economia, e ela e a Alemanha juntas verificaram o seguinte: ó, a Inglaterra tomou conta do bolo todo do mundo inteiro, né? Nós não temos mais acesso a alguns países muito pobres aqui da África, das Américas e tal, que não são muito interessantes economicamente. E a gente precisa de colônia para pegar matéria-prima barata e precisa vender nossos produtos industrializados para essas colônias para gerar recursos. E não tinha como, porque a Inglaterra não deixava e o pau comeu por conta disso na Primeira Guerra Mundial, tá bom? A Segunda Guerra Mundial foi em decorrência da Primeira Guerra Mundial não ter resolvido todos os problemas. Ficaram coisas pendentes e o pau quebrou de novo, né? Teve só um armistício aí de menos de 20 anos, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Veja, nós praticamente já estamos em 1900, tá bom? 1900, início do século XX, onde a radiologia já começou a se espalhar pelo mundo, inclusive absorvido por dentistas e por médicos, avançava muito, teve uma participação muito importante na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, a gente vai ver isso também. Só que, um ano depois que o Röntgen descobriu e notificou, registrou tudo e distribuiu para o mundo inteiro como se produzir raio-x, como se produzir radiografias, os cientistas que lidavam com material radioativo, tá, como o Becquerel, por exemplo, ele já trabalhava com esse material que emitia radiação antes do Röntgen descobrir o raio-x. Ele e outros. Só que ninguém conseguia, digamos assim, ter segurança para descrever, porque ninguém sabia o que era aquilo, e então tinha muito mais pergunta do que resposta, e ninguém se aventurava a denunciar aquilo. Mas, com o advento do raio-x do Röntgen, aquilo encorajou, e o próprio Becquerel verificou que tinha muita coisa em comum com a radiação que saía dos elementos radioativos, que ele fazia pesquisa, sem saber o que era, ele chamava de sais de urânio, né? Chamava de sais de urânio, fazia pesquisa, levava no bolso do jaleco para dar aula na universidade, que ele era professor lá em, em Paris, e aquilo, com o conhecimento do raio-x de Röntgen, ajudou muito ele a comparar e tecer os primeiros apontamentos da natureza daquela radiação emanada dos produtos, no caso que ele chamava de sais de urânio, tá bem? Então, logo em 1896, um ano depois, ele teve a coragem de reunir e lançar para o mundo, na Academia de Ciência, que havia descoberto elementos radioativos, elementos que, por si só, emitiu, pela sua natureza, emitia uma radiação ionizante, uma radiação ionizante muito parecido com os raios-x de Röntgen. Ele só não colocou o nome de raio-x porque o Röntgen chegou na frente, porque ele também não conhecia a radiação que era emanada lá. Então, ele deu o nome de raios penetrantes. Alguns chamavam de raios de Becquerel, tá bom? Aí, tinha uma estagiária, uma estudante, que estagiava lá no laboratório, passou a estagiar no laboratório dele, muito promissora, chamada Marie Curie, depois passou a ser chamada Curie, porque casou com o Curie, então viraram um casal de cientistas e começaram a pesquisar aqueles elementos radioativos e logo perceberam que existia mais do que urânio radioativo naquela amostra do Becquerel. Existia rádio, existia rádio. E depois descobriram também o polônio. 2 anos depois, descobriram o polônio, a mesma amostra, também elemento radioativo. Aí a Madame Curie sugere a mudança de radiação penetrante para radioatividade, tá bem? Está descoberta a radioatividade. E daí para frente, as pesquisas evoluíram
Henry ganhou o prêmio Nobel da Ciência dele, de Física. A Madame Curie ganhou o de Química junto com o marido, depois ganhou de Física também, tá bom? E o mundo já vai evoluindo assim, já entra no século XX com essa perspectiva, cheio de esperança, né? E as coisas estão evoluindo. Pois é. Esses materiais radioativos, a própria Madame Curie, logo no decorrer da virada do século, ela começou a perceber que essas radiações prejudicavam o tecido vivo. E verificou o seguinte: olha, se ela prejudica o tecido vivo, os tumores são tecidos vivos, né? Muito mais vivos, se reproduzem muito mais rápido que os tecidos normais. E então ela, digamos assim, começou a pensar e colocou em plano também a abertura, a fundação, convenceu o governo francês a abrir o primeiro centro de tratamento de oncologia do mundo, em Paris, o Instituto do Rádio de Paris, né? Onde ela própria começava a treinar pessoas do mundo inteiro, aí chegavam médicos para. Ela foi uma das responsáveis pela entrada de mulheres na medicina, tá bom, gente? Uma das grandes líderes que trouxe as mulheres, não só para a medicina, mas para a área da saúde, de modo geral, exceto a enfermagem, que sempre foi marcada por uma presença forte, feminina. Mas a medicina era praticamente domínio. Era igual a radiologia no início, até uns 50 anos atrás, praticamente dominada, em maioria absoluta, por homens, né? Nossa radiologia. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, tá bom? É, o marido dela morreu, mas não morreu por problema da radiação. Infelizmente, ele morreu atropelado ia por uma carroça, charrete, né? Isso na época, ainda não tinha carro de passeio, automotor, e a roda da charrete acabou passando por cima dele e matou. Ela ficou viúva. Tá?